Vamos voltar a destacar o mercado do boi gordo. Olha, apesar da oferta não ter mudado e continuar pequeno, o mercado do boi gordo vem perdendo força ao longo dos últimos dias. Para você de casa ter uma ideia, ontem, de acordo com o CPEA, o valor da arroba do boi gordo fechou em R$ 140,67, outra queda consecutiva. Mesmo na maioria das praças, a oferta de compra seguindo firme. Será que esse é motivo para você, pecuarista, ficar preocupado neste momento? Para responder essa questão, nós perguntamos a Mariane Crespolini, pesquisadora do CPEA, que vai falar com a gente agora. Ela que está na Escócia, finalizando a sua tese de doutorado, mas mesmo assim, ela atendeu a nossa equipe. A gente vai perguntar para ela. Bom dia, Mariane, mesmo você estando aí na Escócia. Bom dia. Quero aproveitar que você está aí no Reino Unido e responde para a gente, mesmo com toda essa corrupção que você tem visto aqui no Brasil, noticiado em toda a imprensa brasileira e internacional, o que você sente sendo brasileira neste momento diante de tamanha repercussão mundial em relação à corrupção aqui no Brasil? Elaine, bom dia. Muito bom dia a todos os ouvintes. Realmente o mundo está de olho no que está acontecendo em relação às investigações da principal indústria do setor. Ainda que para o produtor isso traga muita incerteza no curto prazo, a minha percepção é que no médio e longo prazo isso tende a ser benéfico, não apenas para a cadeia, mas para toda a economia brasileira. No ano passado, no momento em que a gente teve as investigações e o início do processo do impeachment, eu estava na Inglaterra e o que eu percebi foi a mesma coisa que eu percebo agora. O Brasil está mostrando para o mundo que sim, as questões de corrupções, elas são investigadas e elas recebem punições, né? Então agora para o produtor esse é um momento de muita insegurança, mas de modo geral para o mundo, isso numa perspectiva mais de médio e longo prazo, traz muita confiança para o Brasil, né? O Brasil está num processo de recuperar essa confiança internacional e as punições, as devidas punições, elas vêm a agregar. Ainda que neste momento de curto prazo, isso traga muita insegurança para o setor. E Mariane, apesar da oferta não ter mudado e continuar também pequeno, o mercado do boi gordo vem perdendo força ao longo dos últimos dias. Para o produtor entender melhor essa situação, o que está acontecendo no mercado neste momento, por que acontece essa queda, Mariane? Elaine, como você mencionou, agora é o momento da entre-safra do boi. Então, efetivamente, se comparado ao primeiro semestre, agora é um momento em que nós temos mesmo menos boi gordo pronto para abate. Porém, nesse início da segunda quinzena de setembro, observa-se um pouco mais de animal gordo do que a gente estava observando em meados de agosto, tá? Então, ao longo da semana passada, após a prisão dos irmãos Batistas, as outras indústrias, elas estavam mesmo com uma escala um pouco mais confortável do que aquela que elas estavam no mês de agosto, né? Então a arroba veio numa alta muito acelerada e aí com um pouco mais de animal pronto para abate, claro, ressaltando que em volume menor do que o que a gente observa no primeiro semestre, né, na safra do boi, mas elas estavam com uma escala um pouco mais confortável. Mas, Mariane, será que é para o produtor ficar preocupado neste momento? Será que essa alta está com os dias contados? Elaine, no momento ainda de incerteza, é até um pouco complicado a gente ter alguma previsão, né? Um outro fator, além do que nós mencionamos, é o consumidor. O brasileiro ele está numa lenta recuperação de consumo, a economia brasileira já está dando sinais de algumas recuperações, mas essa recuperação do consumo ela ainda é lenta. E o brasileiro consome 80% da produção de carne bovina brasileira. Os outros 20% estão indo muito bem, as nossas exportações estão indo bem e isso é muito positivo, né? E isso, aliado à entre-safra, tendem a sustentar preços. Mas o produtor tem que lembrar que nós viemos de uma alta para o mês recorde no mês de agosto. E quando tem altas muito aceleradas, essas altas, elas tendem a diminuir o seu ritmo, tá, Elaine? Mas ainda é um momento muito cedo para a gente efetivamente prever o que pode acontecer, dado a toda a incerteza política que tem relacionada ainda à principal indústria do setor. Mariana, a gente quer agradecer a sua participação. Você quer aproveitar e deixar um recadinho para o pecuarista que está aqui ligadinho no Bom Dia Produtor?
Elaine, muito obrigada pelo convite. Meu último recado para os pecuaristas é que eles não se desanimem. O setor está passando por muitos choques neste ano de 2017, mas daqui da Escócia o mundo está olhando para a produção brasileira. Cada vez que eu saio do Brasil parece que abre um pouco mais a minha cabeça no sentido que é o Brasil que vai atender a demanda de carne bovina e também de proteína animal para o mundo, né? Nós temos um custo muito competitivo e um clima que ajuda muito também, tá bom? Muito obrigada pelo convite e sigo à disposição. Obrigada, eu conversei com Mariane Crespolini, ela que é pesquisadora do CPE, está neste momento na Escócia finalizando a sua tese de doutorado com uma visão otimista de uma brasileira no Reino Unido.